Glória a Deus, irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, a todos os amados irmãos, que Deus possa estar cada dia, nos fortalecendo com a sua graça, com o seu poder, com a sua presença, E como nós acabamos de louvar agora há pouco, é o único lugar que a gente realmente se satisfaz, É na presença do nosso Deus. Não é isso, irmãos? Glória a Jesus. E nós, neste momento, vamos meditar um pouco, na palavra do nosso Deus. Aleluia, porque é daqui que vem o sustento, para a nossa alma. É da palavra, irmãos? Não é de nenhum outro lugar a não ser a palavra. Então, nós devemos estar bem atentos àquilo que ele tem dito, nesses últimos dias, porque como nós lemos aqui em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde diz que o Espírito, aqui é o Espírito expressamente afirmando isto para nós, que nos últimos dias muitos iriam apostatar de sua fé, iriam abandonar sua fé, a fé genuína, a única fé, porque só há uma fé, irmãos? Só há uma maneira de você crer e de você receber essas bênçãos, de Deus para nós. E permanecendo na fé, na única fé, não se movendo nem para a direita, nem para a esquerda. Não é isso, irmãos? E como o Espírito Santo tem revelado isto nos últimos dias, que o engano seria grande, ao ponto das pessoas acreditar que tem uma fé e que elas vão para o céu. Viu, irmãos? Então, nós devemos pedir a Deus sempre para que Ele possa estar esclarecendo estas coisas para nós. Porque só Ele pode dar a nós essa compreensão, esse entendimento, E eu sempre digo aos irmãos que nós não aprendemos estas coisas em nenhum seminário teológico, irmãos? Tudo isso vem por uma revelação, vem de uma experiência, e essa experiência é o novo nascimento, Porque nós precisamos nascer. Nós precisamos nascer de Deus. Nós precisamos passar por chegar a esse novo nascimento, que é quando a própria vida, a vida do próprio Deus, a vida eterna, vem e nos sela, Deus vindo e habitando em nossa alma. Não é isso? Então olha só, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias, o Espírito Santo expressamente afirma, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos
a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, há uma doutrina que se parece muito com a doutrina verdadeira. E que não é a doutrina verdadeira. É uma doutrina falsa e que aqui o Espírito afirma pela palavra que é doutrinas de demônios. Tudo aquilo que foge da palavra, tudo aquilo que sai da palavra, aquilo é Satanás misturando aquilo, viu, irmãos? E seguindo com aquilo. Então, por isso que nós devemos estar atentos àquilo que nós temos ouvido, pedir para que Deus possa abrir os nossos ouvidos para ouvir. Porque escutar não é ouvir. Escutar é uma coisa e ouvir é uma outra coisa. Então nós precisamos ouvir. E quando você ouve, aquilo penetra fundo, não é isso? Então olha só. De que forma, de que maneira esse engano iria seguir nos últimos dias? Tinha que ser de uma forma que as pessoas não iriam nem perceber. Viu, irmãos? Porque olha só, 99% não é toda a verdade. Toda a verdade é 100%. Então olha só, o que é que iria acontecer no final dos tempos, nos últimos dias? Iria haver um engano grande nesta terra, que iria confundir, levar as pessoas a uma adoração falsa, a uma fé fingida, viu, irmãos? A uma fé fingida. E de que maneira isso viria? De que forma? Como? Através da religião. Viu? Através da religião. As pessoas hoje, elas são enganadas. Elas são iludidas através da religião. Porque a religião é algo, são folhas, é folha de figueira. A religião é uma cobertura sobre as pessoas. E a religião não pode cobrir a nudez das pessoas. A religião não pode tirar os pecados delas. A religião não pode redimir elas. A única coisa que pode redimir o homem é ele aceitando o caminho provido por Deus. É ele aceitando a maneira de Deus. É ele recebendo toda a palavra de Deus, todo o ensino da verdade, sem mistura. Viu, irmãos? Então a religião, ela segue, e o espírito religioso do dia, ele é tão astuto, que as pessoas acreditam que por elas estarem em uma igreja, elas vão ser salvas. As pessoas acreditam que por elas participarem de uma igreja, elas poderão ser salvas. E não é. Nós temos que entrar em Cristo. E entrar em Cristo e estar em Cristo é estar na palavra. Nós temos que ouvir aquilo que a palavra tem dito. Aquilo que a palavra está dizendo, nós devemos receber aquilo, crer naquilo e aplicar aquilo em nossas vidas. Viu, irmãos? É assim que nós temos que seguir.
Porque nós somos salvos pela graça. Não é por algo que eu tenha feito. Eu estava meditando hoje em algo que o profeta disse. E ele falando justamente a respeito da graça. E ele tem uma inspiração dada por Deus, onde ele diz assim: as pessoas hoje, elas dizem assim: eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. E elas acham que, por elas terem parado de fazer determinadas coisas, né? Por elas ter parado de fazer algumas coisas, elas acreditam que elas irão ser salvas. Viu? E o profeta vai dizer assim: se é assim, então não é Deus fazendo no homem, é o homem fazendo. Então Deus precisa vir e habitar em nós e tirar estas coisas. Tirar todas estas coisas que são contrárias à palavra. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus e nos enchemos de Deus, as outras coisas, elas vão perdendo espaço em nossas vidas. Os desejos vão desaparecer de nossas vidas. Os pensamentos ruins, os desejos ruins vão desaparecer. Porque Deus está tomando espaço em nossas vidas. Viu, irmãos? Então nós precisamos de Deus em nossa vida. É do Espírito Santo em nossa vida. Se o Espírito Santo estiver em nós, as outras coisas, elas vão sair. E o profeta até diz assim, que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E depois ele volta novamente, quer voltar novamente para a vida da pessoa. Ele sai, mas se ele voltar, ele não vem só, ele traz mais 7 com ele. Então é importante que a gente tenha um morador aqui em nossa alma. E o morador tem que ser o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver morando, habitando, preenchendo o espaço aqui em nossa alma, em nossa vida, a casa vai ficar vazia. E os espíritos vão vir e não vão achar a casa ocupada e eles vão tomar aquele lugar novamente. Vocês entendem? Então a religião tem muito destas coisas. Ô fulano, para tu parar de beber, tu tem que ir para a igreja. Para tu parar de fumar, tu tem que ir para a igreja. E não é a igreja que tira essas coisas do homem. Não adianta estarmos na igreja sem que aquele que é santo esteja em nós, esteja entre nós. Viu, irmãos? Não adianta. Então ele precisa estar. Agora, se eu estou aqui porque eu sou movido pelo Espírito Santo para estar aqui,
para adorar a Ele. Amém. Glória a Deus. Viu? É para isso que eu tenho que vir aqui. Eu tenho que estar aqui reunidos em companheirismo com os irmãos em torno da palavra, mas eu estou aqui por um objetivo: adorar a Deus, me render a Deus. E à medida que nós nos rendemos a Deus, irmãos, mais Ele vai tomar de nossas vidas, mais Ele vai ocupar em nossas vidas, até um ponto em que você vai olhar para alguma coisa e aquilo não vai mais te inquietar, aquilo não vai mais te incomodar. Viu? Porque você está tão morto para você mesmo, para si mesmo, viu? Que nada mais aqui neste mundo te chama a atenção. E é assim que a igreja tem que estar. Nós, como parte deste corpo de Cristo, nós precisamos estar mortos, mortificados. Viu, irmãos? E a religião do dia presente, nessa religião de hoje, não há renúncias das coisas. Não é verdade? Não há renúncia. Então, para que eu possa me achegar a Deus, me aproximar de Deus, para que eu possa servi-lo melhor, eu preciso morrer. Nós precisamos morrer. Né? Então, olha só, irmãos. Hoje, no presente, a religião, ela está seguindo. E ela está seguindo para um lugar, para um momento. E a Bíblia tem dito e tem mostrado isto. Eles estão se atando para serem queimados. Porque a religião, ela só chegará em um lugar, no lago de fogo, para serem queimados. Viu, irmãos? Então, olha só. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele inspirado pelo Espírito, ele diz que nos últimos dias, muitos iriam abandonar a sua fé, abrir mão da verdadeira fé, porque eles iriam ser atraídos por espíritos enganadores e por doutrinas chamativas, envolventes, né? Porque isso é o que a religião hoje apresenta às pessoas. Uma doutrina, um ensino que atrai as pessoas. Que atrai as pessoas. E as pessoas, elas querem ser atraídas pelo tipo de ensino de hoje, onde as pessoas não têm que abrir mão das coisas, onde elas não têm que morrer, fazer morrer a sua vida carnal. Tá, irmãos? E esses espíritos estão aí, nas pessoas, seduzindo elas, enganando elas, cegando elas, porque esse é o papel do Deus desse século,
é cegar o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não possa brilhar a eles, para que eles não possam ver esta luz, porque alguém está sempre procurando algo grande, algo bonito, algo atraente. As pessoas estão atrás sempre de coisas assim. E o apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz que se esse evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Aí ele diz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas não conseguem ver a verdade. Elas não conseguem receber a verdade. Você fala para elas da verdade, mas elas têm aquilo como algo que é falso. E aquilo que é falso, elas têm como algo que é verdadeiro. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, tempos difíceis de se pregar o Evangelho, de se levar a palavra. Porque o engano tomou conta de tudo. E eu digo para vocês uma coisa: a noiva de Cristo, irmãos, ela não vai mais crescer em número. A noiva de Cristo, hoje ela está amadurecendo. É tempo de amadurecimento. Viu? De amadurecimento. Esse é o tempo que nós estamos vivendo para a noiva. Agora, para o mundo religioso, para o mundo aí fora, eles nunca vão entender isto. Eles nunca vão receber isto, porque eles têm isso aqui como algo bizarro para eles. Hã? Aí alguém pode dizer assim, como pode? Aquele grupinho ali, diz assim, né, irmãos? Aquele grupinho. Aqueles 4 peladinhos ali, né? Reunidos. Como eles podem estar com a verdade? Como eles podem? Eles esquecem de olhar para a Bíblia e ver aquilo que a palavra está dizendo. Viu? A palavra de Deus diz que as coisas, que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. As coisas de Deus confundem. Quando Jesus veio a essa terra, isso foi inaceitável para os judeus. Ver o rei dos judeus ter que morrer, né? Pendurado numa cruz. Aquilo foi um escândalo para eles. Aquilo foi loucura para os gregos, né? Foi loucura. Um homem pendurado numa cruz, morrendo ali, é o Salvador do mundo. Eles não aceitaram isso. Viu? Porque as coisas de Deus são tão simples que ela passa e ninguém percebe. De tão simples que é. Viu, irmãos? São simples.
O povo de Deus é simples. O rebanho do Senhor é um rebanho pequeno. Não temas, ó pequeno rebanho. Enquanto o mundo denominacional está crescendo em número e multidão, né? Não é isso? O rebanho do Senhor, ele está crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ele está experimentando algo que o próprio Deus está trazendo. Mas o mundo religioso não consegue ver estas coisas, né? Que tem uma outra escritura também que eu separei aqui. Glória a Deus. Em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas, falsos pregadores, pessoas que não vêm com a palavra, com a pura palavra, vêm com uma palavra misturada, acrescentando a palavra, tirando da palavra. Viu, irmãos? Usando da palavra só aquilo que interessa a eles, só aquilo que eles acham que é interessante a eles. Mas para a noiva de Cristo, toda a palavra é o alimento da noiva. A noiva, ela tem que se vestir com toda a palavra. A noiva tem que estar vestida com a palavra. Ela tem que se vestir com a palavra. Se Deus tem dito algo, pois receba e tome aquilo, crê naquilo. Daquela maneira como Ele tem falado, como Ele tem dito. Nós não podemos mudar nada. Aquilo que Deus disse, aquilo está estabelecido, irmãos. Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna. A palavra não muda. Pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então o eleito, ele não é confundido com nada. Lá em Mateus, no capítulo 24, 23, 24, diz que o engano seria tão grande que, se possível for, enganaria o eleito. Mas o eleito não pode ser enganado, porque o eleito, ele tem um guia que dirige, que conduz a sua vida, e esse guia é o Espírito Santo. A noiva é guiada pela palavra, pelo Espírito. Ela não aceita outra coisa a não ser a palavra. Ela não aceita alguém vir falar algo que não seja a palavra. Viu, irmãos? Ela só aceita a palavra. Se alguém vem com algo diferente, ela rejeita aquilo, porque ela ama a palavra. Ela vive pela palavra. Ela sabe que ela tem que viver de toda a palavra. Ela tem que caminhar por esta palavra. Viu? Então, nós temos que pôr à prova as coisas. Provai se os espíritos são de Deus. E o Espírito Santo não pode negar a palavra. Se alguém vem com algo, até você, negando a palavra, aquilo não é o Espírito Santo, aquilo é um demônio.
Aquilo é uma doutrina, aquilo é um ensino de demônios. Como Paulo falou a Timóteo, que nos últimos dias muitos iriam dar ouvidos a espíritos enganadores, né? A doutrinas de demônios. Então hoje tem um evangelho aí que não é o evangelho de Cristo. Ele pode até se parecer, mas não é. É um outro evangelho. E um outro evangelho é amaldiçoado. Nós não podemos tocar naquilo, porque se tocarmos, nós iremos morrer. Há morte naquilo. Você viu o que Eva fez? Eva fez justamente isso. Satanás lançou arrazoamentos e ela concebeu aquilo, recebeu aquilo, e o que aconteceu? Ela morreu. E mergulhou toda a humanidade na morte. Então a única forma de nós vivermos é ter a palavra, irmãos, em nossas vidas, em nosso coração, em nossa alma. É a única maneira. É a única maneira de nós um dia sermos tirados desta terra. É concebendo, né? Recebendo toda esta palavra, né? Toda a palavra. Aqui também, lá no livro de Judas, no capítulo, só tem um capítulo, né, irmãos? Judas. Glória a Deus. Tomei aqui uma escritura. Já vamos encerrar, irmãos. Tenham calma um pouco aí, tá? Amém? Diz assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Basicamente esse texto aqui, esse livro todo aqui de Judas, essa carta, fala justamente sobre o engano, né? Sobre falsos mestres, né? Aí ele diz aqui assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, nós temos que batalhar pela nossa fé, pela fé que nos foi dada, né? A fé que foi dada aos santos. E Judas alerta aqui também para o cuidado de que haveriam alguns que iriam se introduzir entre os verdadeiros cristãos. Iriam haver aqueles que viriam se introduzir, né? E iriam transformar a graça de Deus em dissolução, dissolver, né? E é o que se tem visto hoje, né? A graça de Deus, alguns
pregando, dissolvendo tudo aquilo que está aqui escrito. Viu, irmãos? Porque ao invés das pessoas virem com a palavra, eles vêm com uma tradição, vêm com um credo, vêm com isso, com aquilo, vêm com tantas coisas, mas não vêm com a pura palavra. E um verdadeiro cristão, um eleito de Deus, ele consegue perceber essas coisas facilmente. Viu, irmão? Ele consegue detectar isso facilmente. Porque um cristão que tem o Espírito Santo, ele conhece a palavra, ele tem discernimento daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. E aquilo que é falso, nós não devemos nos aproximar, nós não devemos chegar. Irmão, desde quando eu recebi esta mensagem, desde quando essa mensagem chegou até mim, quando Deus trouxe essa mensagem até mim, porque eu não fui até essa mensagem, Deus trouxe ela até mim. E eu digo para vocês uma coisa: quando eu vi essa mensagem, eu criei com todo o meu coração. E tem muita coisa, irmãos, que eu não sei dizer ainda para vocês. Tem muitas coisas que eu não sei falar ainda para vocês. Viu? Mas eu tenho pedido a Deus ajuda, para que Deus possa me ensinar, né? E poder repassar isto para cada um dos irmãos, né? Porque, irmãos, eu digo para vocês uma coisa. É uma coisa que eu penso muito assim. E eu penso, às vezes até eu penso em dar um frio na minha barriga, no meu coração. Se anos atrás aí, antes de conhecer essa mensagem, se eu tivesse partido para a eternidade, eu estaria perdido. Eu não seria salvo. Você entende? E às vezes o homem ele é convencido que é salvo sem ser salvo. E nós devemos ter certeza disto, da nossa vida com Deus. Nós temos que ter essa certeza. Temos que ter essa segurança, irmãos, em nós. Então, nós devemos pôr à prova as coisas. Põe à prova a si mesmo, para saber de você. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que... Eu me ponho à prova todo dia, irmãos. Porque eu quero ter essa convicção na minha alma, no meu coração, de que quando Ele me tirar daqui, Ele estará me levando para um lugar melhor. E para viver uma vida. E para viver eternamente. Viu? Então, meus amados irmãos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, né? E creia. Tem muita coisa que eu não sei explicar, mas eu creio. Tem muitas coisas que eu entendo um pouquinho só, mas eu creio. Eu sei que isto tudo é verdade. E se Deus, ainda que Ele não me colocar em tudo isto, em tudo aquilo que esta mensagem ensina e diz, mas eu creio de todo o meu coração, eu posso descansar a minha alma e dizer a Deus: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Viu, irmãos? E o que nós devemos fazer é crer. Somente crer. Somente crer. Creia de todo o coração. Viu? Porque quando a gente crê
Aquilo está, quando a gente crê de verdade, aquilo está ancorado na nossa alma, aquilo está seguro, aquilo está firme. Nada lhe abala. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e que Deus nos ajude. Eu vou encerrar o vídeo aqui, que já está na hora, tá?